Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Como escapar da condenação da lei? Talvez você diga, eu não devo nada, não tenho do que temer. Talvez você esteja pensando em relação à sociedade, que você está em dia com a sociedade, você está em dia com seus tributos, com as suas obrigações perante a sociedade, perante o Estado. Mas não é disso que eu quero falar nesse vídeo. Fique até o final. Caso você não tenha se inscrito no canal, pode estar fazendo isso agora. Dê um like. E se esses vídeos que nós temos produzido têm abençoado a sua vida, compartilhe, porque certamente outras pessoas também serão abençoadas. Nós publicamos um livro que tem como tema de Jerusalém a Roma, Atos e as Cartas Inspiradoras. Aqui nós trazemos os escritos de Lucas no livro de Atos e os escritos do apóstolo Paulo, que são 13 cartas. Cartas extraordinárias, cartas maravilhosas, cartas inspiradoras. Eu quero começar falando acerca do que Paulo escreveu aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24. Ele escreveu o seguinte, apenas um versículo. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então já fica mais fácil nós compreendermos qual é o viés desse vídeo, qual é o viés da nossa fala aqui. Como escapar da condenação da lei? Então, através desse versículo aqui, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nós podemos ver aqui que já há um viés, já há um canal aberto para você escapar da condenação da lei. Davi escreveu no Salmo 51, versículo 5, ele diz assim, olha, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o indivíduo, ele já nasce num sistema perverso, nasceu em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele já nasceu de um corpo contaminado. Então, ele vem para esse mundo totalmente contaminado pelas impurezas do pecado. E o homem precisa ser liberto das impurezas do pecado. Porque Paulo disse, se o homem não for justificado em Cristo Jesus pela sua fé, ele estava, ele é e ele estará condenado pela lei. E você precisa escapar da condenação da lei. Quais são as evidências de quem está em Cristo? Estar em Cristo é uma única forma, ou melhor, é a única forma de escapar da condenação da lei. Você não tem um outro caminho para escapar da condenação da lei a não ser Cristo. João 14,6 ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe nada meritório que faça com que você escape da condenação da lei, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo, crucificado ali na cruz do Calvário. Somente através do sangue de Jesus é que nós somos livres da condenação da lei. Então, estar em Cristo é a única maneira, é a única forma de nós escaparmos da condenação da lei. E eu te pergunto, você já escapou? Você está em Cristo? E quais são as evidências de quem está em Cristo? Há evidências. Você não precisa dizer que você está em Cristo. As próprias evidências da sua vida, o seu comportamento, a sua forma de lidar na sociedade, de lidar com as pessoas, de se portar. Isso denuncia se você está em Cristo, se eu estou em Cristo ou não. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, ele diz assim no capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, estar em Cristo é você ser uma nova pessoa, viver uma nova vida, ter um novo comportamento, porque as coisas antigas já passaram. Aquele modo antigo de viver já se foi. Agora nós temos um novo modo de vida, que é estar em Cristo. Aí você olha para Cristo, você vê uma pessoa digna de ser imitada.
Paulo disse assim, ó, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, as evidências de fugir, de estar em Cristo, é viver uma nova vida, um novo modelo de vida. E essas evidências, elas aparecem no nosso dia a dia. E as pessoas denunciam se nós estamos ou não em Cristo. Quando Cristo entra na nossa história, a lei ela não pode nos condenar. A lei ela perde força nesse sentido, porque nós estamos em Cristo. Você não pode ser punido por passar em um sinal verde, um sinal de trânsito verde. O sinal verde te dará acesso. Então ninguém pode te multar por você passar em um sinal que te dá abertura, que te dá acesso. Você está livre para atravessar no sinal verde. No vermelho, não. O vermelho, se você atravessar, a lei vai te condenar. E Paulo escrevendo aos Romanos 8:1, ele diz assim, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, estar em Cristo é estar livre. Livre da condenação da lei. Você se acha livre da condenação da lei? Se você não se acha livre, hoje você pode tomar essa decisão. Hoje você pode tornar-se livre, recebendo Jesus como seu Salvador e se livrando da condenação da lei. Se livrando da lei do pecado que leva o homem à morte. Então, a lei, ela perde forças quando nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos livres, porque Ele pagou a nossa dívida. Ele nos redimiu, Ele nos justificou. O mérito não está em nós, o mérito está nele. Mas eu preciso acreditar nisso. Eu preciso ter fé, uma fé operosa. Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O mérito está nele. Nós fomos salvos pela graça, de graça. Mas ele pagou um alto preço. Mas eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar que Jesus morreu no meu lugar. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. E você já tem essa convicção em seu coração que você vive a vida de Cristo? Tome essa decisão não amanhã. O dia de tomar essa decisão é hoje. Paulo disse que quem está em Cristo carrega consigo as marcas de Cristo. Porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Gálatas 6,17, Paulo escreveu, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Que marcas são essas? As marcas da renúncia. As marcas de dizer não para as licenciosidades que o mundo oferece. Para o pecado. Dizer não para aquilo que é impróprio, para aquilo que macula a minha conduta perante a sociedade, que macula a minha reputação. Então, quando eu trago as marcas de Cristo, também são evidências de que eu fui redimido na cruz e no sangue de Jesus, ali no Calvário. Eu quero concluir aqui esse vídeo dizendo o seguinte: na cruz, a ira de Deus ela foi aplacada. Na cruz, Deus usou de misericórdia. Na cruz, Deus usou de tolerância. Deus poderia ter tido tolerância zero, porque o homem, ele infringiu a lei de Deus. Porque o homem foi desobediente à lei de Deus. Mas Deus, na cruz, ele aplacou a sua ira. Jesus foi a nossa propiciação. O sacrifício aceito por Deus para pagar a nossa dívida. Na cruz, o amor de Deus ele foi manifestado. Tanto é que você pode ser salvo. Eu estou salvo, eu creio. Você também pode crer que está salvo. Na cruz fomos justificados. E Paulo escreveu ainda
na carta aos Gálatas 3,13, e ele diz assim, e eu termino aqui minha fala. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito por sua causa e por minha causa. E eu preciso reconhecer isso. E eu preciso tomar posse de Cristo Jesus e ficar livre da condenação da lei. Você não vai querer ficar preso à condenação da lei, vai? Então tome essa decisão agora e receba Jesus como seu Salvador. Fique com Deus. Tome essa decisão hoje. E até o próximo vídeo, querendo o Senhor. Um abraço.